Oi, pessoal, bom dia. Normalmente tem um outro, né, o pessoal aqui da Ampad que ajuda a gente, mas por algum motivo acho que não está aqui ainda, né? Mas a gente, enfim, costuma começar no, no tempo correto, a gente mesmo que passa as apresentações, né? Depois eu explico direitinho como é que funciona, mas queria dar boas-vindas para vocês. Eu fiquei na dúvida aqui, porque estava todo mundo quietinho, sem câmera. Eu falei, será que eu estou na sala certa? Mas acho que sim, né? Bom dia, mulheres. Enfim, gosto de ver, né, a participação de vocês aqui. E daqui a pouco a gente começa, tá bom? Se quiserem Bom também dia, se Bom apresentando, dia. não sei, usar esse bom tempo. dia. Todo mundo quietinho de manhã. Bom dia. Pois é, né? Bom dia, né? Eu sou justamente a monitora, digamos, professora Mariana daqui, que vou estar Ah! auxiliando, mas eu acho que eu segui o ritmo de todas, né? Todo mundo ainda assim meio lento pela manhã, todo mundo aqui caladinho, aí eu fiquei aqui me ajustando, mas tu tá aqui auxiliando a reproduzir os vídeos, né? E acompanhando a apresentação de vocês. Beleza, Mariane, prazer, viu? Você atualmente está na Na UAM, UFR, é da não, USP? eu estou na UFRN, eu sou aluna do doutorado. Estou Uhum. no terceiro ano já do doutorado em turismo e, assim, faço doutorado lá, mas eu também sou professora na URCA, que é a Universidade Regional do Cariri, que fica no Ceará, em Juazeiro do Norte, né? Não sei se alguém aqui é do Nordeste ou se já visitou, né, a região. Aí Minha faz... amiga é daí, é é, professora Jesuína, ah, Cariri, pois é, na administração. o curso de turismo é bem recente, tem só um ano e meio, né? A gente só tem duas turmas, então faz pouquinho tempo, né, que eu estou por aqui. Beleza, obrigada, viu, Mariane? A Mariane, então, vai me ajudar aqui com os vídeos. Moema, a gente ainda tem alguns minutinhos, se quiser ficar à vontade aí. Bom dia. Desculpa, eu tô bem sem voz, tá? Eu, É, eu sou aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a gente tá com essa época do ano, aquela variação, amplitude térmica super grande. Aí, então, quem tem rinite, sinusite, todas as ites aí, tá hum, tudo pegando. Mas eu peço desculpa pela voz. hum. É, eu sou professora da Universidade Fevale. A Fevale é uma universidade que fica em Novo Hamburgo, é bem pertinho aqui, 40 minutos de Porto Alegre. Nós temos um curso de turismo, mas esse trabalho é de uma aluna da administração, né? A gente tem um curso de turismo, mas esse trabalho, eu sou professora da administração, né? Dos cursos de gestão, a gente tem, na verdade, uma forma de trabalhar a área de negócios mais integrada, né? E temos uma conexão bem forte com a questão de sustentabilidade. A gente tem um doutorado, um mestrado em qualidade ambiental, além do próprio programa de administração. E aí juntamos os temas para construir um trabalho e entendemos que a nossa contribuição melhor seria vinculada à área de hotelaria e turismo do que na própria administração. E eu sempre acho legal poder transitar em outras áreas, né? A gente poder ter essa possibilidade de compartilhar. Então é um prazer estar aqui com vocês. A minha formação toda é em administração, eu sou bacharel, mestre, doutora em administração, pesquiso na área mais de inovação e negócios internacionais, que são minhas áreas de origem. E eu comecei a ir para a área de sustentabilidade, ESG, enfim, nos últimos 2 anos, né? E a gente vai seguindo o movimento do mercado, digamos assim, né? Que vão surgindo de interesse. Mas é um prazer conhecê-las e participar de uma sessão de uma área temática diferente. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada, eu, prazer, Moema. E vamos deixar a Daniela se apresentar, daqui a pouco a gente já fala os trâmites, tá bom? Fique à vontade, Daniela, você conhece a Caíssa aí, né, que você, sua coautora. Isso mesmo. Sou professora Daniela, atuo no Centro Universitário Hernani Horizontes, em Minas Gerais. Então, represento a parte mineira aqui da história. Estamos com um trabalho de um aluno nosso, que junto com a professora Carissa, né? É, temos aqui o prazer de discutir, né, junto com o trabalho do Alexandre, que é de marketing de lugares. E
Estou aberta aí a qualquer consideração que já quiserem fazer, né? Porque aqui é sempre uma troca muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Bom trabalho para todo mundo. Muito obrigada também, Daniela. Mariana, você quer explicar como é que vai funcionar ou eu mesma faço isso? Não, é à vontade, professora. Mas Certo. A gente está aqui com a Paula também, acho que entrou, ela já chegou, a outra coautora, né? Paula, você quer testar seu vídeo, seu áudio? Já facilita, ótimo. Bom dia, Você tudo está no bem? SEMEAD. Sim, eu tô no meu Ah, ambiente de ótimo. trabalho, na verdade. Uhum. Aí eu tô assistindo a apresentação do meu espaço de trabalho mesmo, tá bom? Então eu acho Tá, que eu vou desligar o vídeo um pouquinho para não pegar tudo bem, ninguém que possa passar atrás de mim ou algum som que possa incomodar, tudo bem? perfeito. E quem vai fazer a apresentação do seu trabalho vai ser? Eu mesma. Ah, Quando ótimo, chegar o perfeito. momento, eu Tudo bem, retorno, tá bom? tudo bem, obrigada. Obrigada. Então, pessoal, né, a gente tem aqui 3 trabalhos, né, nessa apresentação. É, a gente vai seguir a ordem que a gente tem aqui. Primeiro, o trabalho da Daniela, com a autoria da Caíssa e do Alexandre, né? Depois vamos seguir com o trabalho da Paula e do Fábio. E, por fim, o trabalho da Vânia, da Moema, né? A gente tem aí um tempo e uma sessão com relativamente poucos trabalhos, é, e então a gente normalmente vai fazer a apresentação com os vídeos, e aí a gente dá mais ou menos uns 8, 10 minutinhos para discussão, e se quiser retomamos no final, tá? Mas normalmente é essa lógica, né? Eu sou professora Mariana, eu estou aqui como líder de tema há uns, sei lá, 4, 5 anos já. Agora o professor Glauber também está integrando, né, essa área. E antes era o professor Mário Bene, agora por questão de saúde ele já fica mais, né? Mas normalmente ele sempre participava até o ano passado. E, e assim, a gente tem muito, né? Fico muito feliz de receber os trabalhos de vocês. Atualmente eu sou professora aqui na UFPR, da área de marketing, mas sou graduada em turismo, as pesquisas são todas na área do turismo. Então a gente já está acompanhando, né, a evolução desse tema, e realmente, cada ano tem alguns temas, né, de interesse, igual a Moema está falando, né? A gente já teve anos que eram mais de é, turismo comunitário, e esse ano a gente já foi mais para questões, a gente teve até mais estudos quantitativos, e eu acho interessante porque é um dos poucos eventos que tem, assim, uma área específica para nós, né? E nesse sentido a gente tem a oportunidade, então, de discutir, aprofundar o tema, enfim, né? Tentar ali avançar nessas questões do, da parte do turismo que a gente que sabe que é tão carente, né? E que eventualmente até se beneficia desse olhar multidisciplinar e dessa troca também que o SEMEAD propõe. Então, é mais nesse sentido que a gente atua aqui, tá bom? Muito obrigada. Então, Mariane, você me ajuda a falar do primeiro artigo, então, da professora, que a professora Daniele vai apresentar? certo. Então, posso já, né, compartilhar aqui a apresentação, que é o do vídeo do trabalho Marketing de Lugares como estratégia para a construção histórica e cultural da imagem do caminho velho da Estrada Real. Eu vou compartilhar e vocês me falam só se está tudo ok. Deixa eu marcar aqui. Na Só um outra minuto. sessão que eu participei online, houve a apresentação de todos os vídeos para garantir que a apresentação ia, né, transcorrer bem caso a internet caísse. E então fica como uma sugestão. Eu não sei se para vocês é melhor apresentar todos os vídeos e discutir ao final, já que são só 3 trabalhos, ou se a gente vai um por um, né? Como preferirem. A gente normalmente vai um por um. Como tem normalmente Ah, que eu bom. e Mariene, eu também consigo passar o vídeo. Então, se cair Beleza. Ah, então, que a bom. internet dela, a gente tem um backup. Ah, Então, então ótimo. acho que Os vídeos eu funciona consigo só bem assim. compartilhar.
É. Só para a Ótimo. gente não perder aí o fio da meada, né? Mas acho que vai bem, Daniela. Vamos lá. Não, é bom porque o assunto fica, né, direcionado, é bom. Então, tá aparecendo aí, né? Vou dar aqui o play. Tá sim. Sem som, Mariene. Tem que. é, Normalmente tem essa questão mesmo. Certo, Vamos ver talvez aqui. tenha aqui, né? Eu Tem que mudar esqueci de marcar alguma coisa Pronto, aqui, só um é minuto. isso. Foi, eu tinha esquecido de marcar aqui. Deixa eu retornar para o começo. Marketing de lugares como estratégia para a construção histórica e cultural da imagem do caminho velho da Estrada Real. Deu certo agora? Sim, perfeito. Este trabalho é da área Turismo e Hospitalidade, foi produzido por Alexandre Gomes Nick, Caíssa Veloso Souza, Daniela Viegas Costa Nascimento. Somos do Centro Universitário Uni Horizonte. Neste trabalho, discutimos o marketing de lugar, né, e como os lugares têm adotado estratégias de marketing para reconstruir ou promover sua imagem, fortalecendo-se como opção de destino. E um planejamento vai pressupor o uso dessas técnicas para desenvolver o território, e aí a criação de uma marca consistente e sua promoção. E dentre os lugares que se podem se beneficiar dessas estratégias relativas ao marketing de lugares, tem-se a Estrada Real, que é um local de importante marco, né, do período colonial brasileiro. Apesar de bens tombados individualmente pelo patrimônio, no estado de Minas Gerais existem apenas 13 cidades tombadas como conjunto urbano, e esse passivo ainda é maior, verificado em gestão dos sítios, conjuntos urbanos e conjuntos arquitetônicos, especial em termos de elaboração das normas de destinação turística. Portanto, o objetivo desse estudo é analisar a construção histórica e cultural da imagem do caminho velho da Estrada Real na percepção de turistas e dos atores locais envolvidos no turismo cultural local e como essa construção pode influenciar no desenvolvimento dos envolvidos. No referencial teórico, nós discutimos a marketing de lugares, né, que faz uso dessas ferramentas de planejamento estratégico, voltadas à ótica de divulgação e comercialização de produtos e marcas, direcionadas a determinada localidade e sua imagem, com a intenção de trazer turistas e a promoção da imagem local. E também discutimos políticas públicas de turismo em Minas Gerais, cujas cidades históricas, né, têm retrato do Estado, são carro-chefe do turismo mineiro, contribuem também para o reforço da mineiridade, e o conhecimento da história e da preservação desse patrimônio são elementos essenciais para o turismo cultural dos circuitos das. No curso metodológico, trabalhamos com uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa. O método foi a etnografia, né, que se traduziu na realização de um estudo de uma comunidade, né, pela observação participante, pesquisa documental, entrevistas, com a utilização do diário de campo. As unidades de análise foram os turistas, que são os atores envolvidos com o turismo nas cidades do Caminho Velho, da Estrada Real, e os agentes públicos, que são as entidades públicas locais, com atribuições no planejamento e concretização das políticas de turismo. Além disso, a unidade de observação foi composta pelas 19 cidades que compõem o Caminho Velho da Estrada Real, incluindo Ouro Preto, Congonhas, né? E a análise foi feita pela análise de conteúdo. Na discussão, depois do longo percurso da etnografia e conseguimos chegar ao contato, entrevistar 235 pessoas ao longo do caminho velho da Estrada Real, foi possível, então, categorizar e subcategorizar o conteúdo das entrevistas,
nas categorias conhecimento acerca da Estrada Real, incentivos governamentais do percurso da Estrada Real e imagem e cultura, a cidade na percepção dos entrevistados. Então, a partir dessas categorias, discutimos e entendemos durante o processo de pesquisa que os entrevistados, em geral, reconhecem a Estrada Real enquanto um patrimônio, mas reconhecem várias ausências. Então, falta de campanhas efetivas, né, porque só um site oficial que não é sequer divulgado não é suficiente. A falta de organização e integração por parte dos municípios abrangidos, eles atuam muito isoladamente. Falta de cuidado com a preservação e ainda que não há valorização adequada de diversos locais, especialmente aquelas cidades que têm menor fluxo de turismo. Falta estrutura do próprio projeto e baixo investimento em infraestrutura para receber o turista, o que pode afastar futuras visitas. Possibilidade de se comprometer negativamente a imagem de um importante atrativo de Minas Gerais, isso é muito evidente na pesquisa, por falta de uma correta política de exploração turística e por falta de planejamento público. E o maior ponto de conflito está exatamente no fato de que o Instituto Estrada Real já considera a Estrada Real como sendo um produto turístico constituído e acabado, o que, na verdade, então, portanto, a conclusão é que a construção histórica e cultural da imagem do caminho velho da Estrada Real se dá pelos acervos patrimoniais, históricos, artísticos e muitas tradições no estilo de vida, festas populares, cívicas e religiosas, no artesanato e na culinária. O projeto Estrada Real tem um grande potencial turístico, com atrativos naturais, prédios coloniais, história, culinária de referência nacional, a própria trilha histórica do ouro, sendo a maior rota turística do Brasil, tem uma imagem forte, atrativa e de potencial, mas tudo isso ainda não é totalmente aplicado pelo marketing, né? Então, essa carência foi identificada, né? Essa potencialidade ainda não parece não ser explorada, e o caminho tende a perder espaço turístico no Brasil como um destino de relevância por falta desses olhares para esse potencial turístico. A principal contribuição do estudo é o destaque do próprio objeto, né, e do método de estudo, que é pouco estudado. Então, o marketing de lugar ainda é pouco estudado no Brasil, e também os estudos etnográficos no campo da administração. E, por se tratar de um tema recente no Brasil, identificou-se a carência dos estudos voltados, então, para marketing de lugares, e esse estudo pretende contribuir tanto com o aprofundamento da temática marketing de lugares, quanto também da metodologia etnografia no campo da administração. São algumas referências bibliográficas utilizadas. Obrigada, Mariene, pelo vídeo. Obrigada, Daniela, né, por ajudar aqui na apresentação. E eu queria abrir para perguntas. Eu tenho várias perguntas, eu também sou mineira, né? Então eu já conheço um pouco do trabalho. Então, se não tiverem perguntas, eu tenho várias, gente. É sempre assim. Mas eu queria abrir, às vezes alguém já quer falar alguma coisa, quer um comentário. Eu quero parabenizar o trabalho, achei muito interessante, eu tinha assistido o vídeo antes, porque tu trouxesse aqui uma questão. Eu não sou mineira, eu tenho família em Minas, eu conheço um pouco, mas não conheço essa região. E até fico me questionando porque a gente conhece tão pouco o nosso país, e eu acho que, em parte, é porque às vezes justamente falta um marketing para divulgar efetivamente. E tu traz ali no contexto do artigo, né, a questão da desarticulação regional. E isso me chamou a atenção, assim, nessa questão da como ele é dito que é posto que está pronto, mas não tem uma articulação. E aí eu fiquei questionando como é que algo vai estar pronto se não está articulado, e as pessoas que, né, estão aqui no Sul, né, e ainda que próprio em Minas, desconhecem todo o potencial, né? Então, eu não sei se, talvez estou extrapolando um pouco, mas como sair dessa situação que eu imagino que não é específica desse local, mas de várias regiões, né? E aí eu faço um contraponto, eu vejo, a gente tem aqui no Sul a região de Gramado, que é um exemplo de turismo local,
e que tem uma articulação de marketing, porque eu digo, eles vendem muito mais do que efetivamente é, né? E eu acho que aí é uma região que é muito mais do que é vendida. Então, eu queria te questionar um pouco isso, como virar essa chave, né? O que falta para a gente conseguir fazer isso? Eu fiquei, não, talvez eu saia um pouco do artigo, eu peço desculpas por isso, mas é uma reflexão que eu fiz de como virar essa chave, como sair, como fazer as pessoas entenderem que, conhecerem, né, todo o potencial. Uma provocação, não uma pergunta, eu acho. Ai, mas eu achei maravilhosa. Obrigada, Moema. A ideia realmente é a gente refletir, né? Eu acredito, o artigo ele abordou muito o papel público, mas eu acho, assim, nesse contexto, e aí com o exemplo de Gramado, eu acho que é muito mais do que só uma articulação pública. Eu acredito numa ideia de parceria com o campo empresarial, porque se a população, o campo empresarial e o setor público não se juntarem para fazer essa história, e aí eu digo história mesmo nesse sentido, qual é a história que eu quero contar desse lugar, porque Gramado ele tem toda essa trajetória, porque ele vem de não só das raízes do sul, do vinho, do frio, dessa coisa que no Brasil a gente quase não tem, então esse chamativo já é muito interessante, as pessoas todas elegantes, vestidas e com casacos maravilhosos, mas a ideia romântica, né? Eu acho que isso foi muito bem defendido em Gramado. Então eu acho que a Estrada Real ela falta esse, apesar de toda a história da Trilha do Ouro, enfim, mas é uma história também marcada por uma exploração, né? Então eu acho que isso pesa de um lado, mas por outro lado falta realmente construir essa história, o que eu quero. E aí a gente fez muita discussão na época desse artigo sobre o caminho de Santiago de Compostela, porque é, por que as pessoas não o Santiago ele tem a ver com a ideia espiritual, então ele puxou por isso, né? Mas por que as pessoas então não usam trilhar o caminho da estrada real, pelo menos um pedaço dele, com alguma, né, com algum caminho ali, com alguma ideia que fosse essa ideia de trazer um algo a mais, além da história em si, né? Porque a história em si já é vendedora, entre aspas, no campo do marketing, pela trilha do ouro, pela rota de exploração, que, né, o caminho do ouro, enfim. Mas eu acho que falta essa articulação. Se eu pudesse te responder, porque eu acho que essa pergunta ela é realmente um sonho de consumo para a gente conseguir construir, né? Mas eu acredito que é essa falta de articulação. E para quem conhece a estrada real, sabe da falta de investimento, assim, você não tem estabelecimentos comerciais que funcionam 24 horas, você não tem hospedagem suficiente, você não tem placa, tá? Placa para mim é básico, sabe? Placa, direcionamento, assim, e nem tô falando placa em inglês e espanhol, tô falando placa mesmo, não existe. Então, eu acho que essa falta, né, dessa estrutura que foi discutida no artigo, ela reflete nesse monte de problemas que vão acontecendo para esse lugar não ter a representatividade que ele merece, né? E como o Moema explorou, não é característico da Estrada Real, eu acho que isso acontece em vários lugares do Brasil. Cariri, por exemplo, tanta riqueza lá, né, Maria? Então, eu acho que tem muito lugar que precisa desse investimento, sim, e eu acho que é via articulação, é, né, comunidade, a parte empresarial e a parte pública. Tu sabe, Daniela, só para complementar, né, gente, Gramado é tudo falso, né? Porque Gramado não tem história. E pouca gente sabe isso, porque não tem uma colonização, as casas, na verdade, tudo foi construído. E é muito interessante que tu trouxe isso agora, porque quando tu cria uma estrutura, tu atrai as pessoas, né? E tu vende uma narrativa. Né? Gramado vive em cima de uma narrativa. Ano passado eu tive a satisfação de contar em sala de aula com o gestor da agência de turismo de Gramado, e hoje ele é o secretário adjunto de turismo do estado, né? E ele contando, a gente fica até chocado de ver, porque a gente tem um sonho, uma ideia, que é muito bem vendido, né? Então, talvez seja isso que falte, e às vezes é a dor, né? Assim, é tanto, aquela história não vem uma história bonita, ela tem um passado que é difícil, né, trazer, mas é uma discussão, dá para ficar horas falando sobre isso, mas
né? Agora, se trouxer essa questão do passado, Gramado não tem isso, né? E vocês tentam como reverter esse passado em algo positivo, né? Mas adorei a ideia do caminho, né? Trilhar o caminho. Parabéns, muito, muito legal mesmo o trabalho. Tomara que essa discussão avance para poder efetivar, né, em termos de explorar o turismo mesmo na região. Parabéns, muito legal. Ah, Eu tenho uma pergunta, eu tenho vários comentários, mas talvez eu deixe para o final. Eu tenho uma pergunta, assim, específica sobre como que foi, assim, fazer, que é uma das contribuições do artigo, né, que eu achei bem interessante, que é como que foi fazer essa etnografia. Para quem não conhece, gente, é um caminho bem extenso. A gente está falando assim, não é uma região, a gente está falando de quilômetros, né? E tem um caminho velho e um novo, assim, é como se fosse um Y de cabeça para baixo. E eles escolheram trabalhar com o caminho velho. Então, tem várias questões de marketing. Eu particularmente dou o, o exemplo da Estrada Real como um contra-exemplo, porque no início eles tiveram um aporte até muito grande financeiro de investimento. A marca é reconhecida, tem café, tem produtos Estrada Real como parceria, igual tem produto Disney, tem produto Estrada Real que você encontra aqui em Minas. Mas você vê o mapa, tem estabelecimentos que têm o mapa, tem os totens que foi bancados pela Coca-Cola e tal, mas temos várias questões, principalmente políticas. Por exemplo, a demarcação exata desses lugares percorreu os municípios, falando onde foi a Estrada Real, não foi uma coisa tão histórica assim, viu, Moema? Então temos problemas aí também, e temos uma falta de absorção da comunidade, e até mesmo do trade, sabe? A comunidade às vezes não sabe apontar. Aqui que é a Estrada Real, não sabe nem falar, é a Estrada Real. Já ouvi falar, mas não conhece, não sabe qual que é o caminho. E outra coisa, uma pessoa que tentar se aventurar a fazer um caminho Estrada Real estilo Santiago de Compostela, corre risco de morrer, gente. A verdade é essa, sabe? Ele vai estar passando por estradas, eventualmente, né, sem estrutura, sem um acostamento, sem um lugar ideal para alguém que vai andando, ou que vai de bicicleta, ou que vai de qualquer outro jeito, tá? Então, assim, não é tão simples. E eu já trabalhei em agência, né, no início da minha carreira. Não tem quem opere, quero fazer estrada real. Não tem um operador estrada real. Tem talvez cidades históricas, tem, né, não sei o quê, ou seja, trecho da estrada real, mas estrada real não existe, produto não existe, né, como o Instituto diz ter. Mas me conta aí um pouco da etnografia, a gente ainda tem aqui, eu vou colocar aqui uns 3 minutinhos para a gente ir nessa discussão, depois a gente prossegue. muito bom. Então, gente, há sempre essa polêmica, né, em torno da etnografia. Eu acho que essa polêmica tem que ser debatida mesmo. Quando a gente pega lá a etnografia raiz Malinowski afora, a gente vai realmente inserir nessa comunidade, viver nessa comunidade anos a fio para entender esse movimento. Dentro da administração, inclusive lá na UFMG, eu participei de várias discussões nesse sentido, uma adaptação, e aí até que ponto é uma etnografia, até que ponto é uma observação participante. É, eu acredito, sabe, que essa polêmica ela não tem solução ainda, tá? O que foi feito assim para vocês entenderem? Que eu acho que a gente, alguns até usam o termo aproximação etnográfica, né? Que é uma ideia de que como se fosse abrandar um pouco isso, porque realmente o Alexandre, ele não viveu anos nesse lugar, ele é da região, mas ele fez o caminho, o percurso várias vezes, tanto que ele conseguiu um grande número de entrevistas, né, 235, exatamente por isso, assim, ele percorreu o caminho algumas vezes. Então, tem horas e horas registradas das conversas, do diário de campo, tudo isso muito bem mapeado, mas, por outro lado, fica a crítica, porque eu acho que seu comentário, professora Mariana, é muito pertinente, assim, até que ponto é uma etnografia, sabe? Como que é isso e como que é essa contribuição? Então, dentro dos estudos da administração, a gente classificou como etnografia por essa experiência, pelo diário de campo, pelas horas de visita, pelo número de entrevistas, né? E essa vivência, né, que ele tem dessa região, ah, buscando viver mesmo. Então, ele pegou ônibus, sabe? Ele foi realmente assim, vivenciando os espaços ao longo de 3 meses.
Então, sim, foram 3 meses apenas, mas 3 meses realmente experimentando e vivendo essa região, né? Assim, alguns meses antes no mestrado ele foi, né, para reconhecer, para ver se era realmente a região que ele queria estudar, enfim, a gente não está contando esse prazo nem de antes nem de depois, quando ele voltou para tirar algumas dúvidas de algumas coisas. O prazo mesmo de pesquisa que ele ficou mais centrado ali foram esses 3 meses de percurso intenso do trajeto, né? Mas eu acho que cabe todas as críticas, cabe a gente refletir, né? Mas é uma tentativa. E na administração, até mesmo assim, participar de reuniões em empresas, você ficar ali uma semana dentro da empresa vivenciando, uma semana é pouco, mas assim, um mês ali vivenciando ou participando ali, eu já vi trabalhos considerando etnografia com essa vivência de poucos meses, né? Então a gente classificou dessa forma, foi um risco, mas ao mesmo tempo uma contribuição, né, para a gente refletir é, nesse método que ele é adaptado, eu acho, aos estudos da administração. Obrigada, Daniela. Eu nem considero uma crítica, tá? Assim, eu acho que o papel do pesquisador envolve as justificativas, né? Então, as escolhas e as justificativas. E essas justificativas, elas, assim como, né, os métodos não cabem em caixinha, essas justificativas também não são assim tão. Ah, só é etnografia se for nos moldes originais da sociologia, né? Eu acho que não é essa abordagem da nossa realidade, enfim, até de pesquisa no Brasil, que a gente sabe que é super difícil. Sim, né, estamos sujeitos a críticas todos, né? Graças a Deus, a minha, a minha, a- digamos assim, meu norte aqui no SEMEAD é a professora Beth Wada, né? Que é alguém da hospitalidade, que é alguém que quer abraçar as coisas, discutir as coisas e não apontar, viu? Então a gente aborda adota esse estilo aqui no SEMEAD, pelo menos na área de turismo, que é justamente esse espaço para a gente, olha, não, legal que você fez assim, e, né, vamos considerar até para outros estudos e tal. Hoje em dia a gente também tem a etnografia, né, que aí não é a mesma coisa de uma vivência, mas sim dá muitos insights para a gente. Já vi trabalhos, né, etnográficos aqui também. E eu te agradeço aí de explicar um pouco mais como foi, né? Enfim, 3 meses, gente, na nossa né? É algo que Mas, temos né, glorificar, como digamos assim, né? Que temos que falar, olha, um bom mas trabalho. Mariana, eu fico muito assim, sabe, assim, eu acho que eu acho que a gente cabe essa crítica, sabe? Não é nem assim, eu não senti que foi uma crítica assim ao trabalho do Alexandre, nem nada disso. Mas eu acho que assim, é uma crítica nossa, assim, a área de administração, o quanto que a gente pode evoluir, sabe? E eu acho que a etnografia, a etnografia que você muito bem lembrou, trazem para a gente essas contribuições que a gente precisa entender mais, aprofundar mais e ter mais trabalhos, né? Para a gente chegar, quem sabe, no norte mesmo, né? Num caminho que seja ideal. E a gente mesmo se critica. Eu acho que tem esse lado nosso também de como pesquisadores de querer entender se aquilo é suficiente, se aquilo é interessante. E fica a nossa contribuição. Obrigada pelas reflexões, foram muito ricas. Vou compartilhando com o Alexandre e com a Caíssa. Mariene, vamos seguir para o segundo artigo? Certo. O segundo artigo, então, é o. Da Paula e Isso. do Fábio Vinícius Araújo Passos. Deixa eu olhar aqui qual que é o título, porque aqui é tudo separado os títulos, gente. No sistema poderia ser melhor. Apesar de que eles sempre estão melhorando isso. Tá aparecendo aí, né? A importância do Revenue Management na gestão hoteleira, estudo de caso sobre o Copacabana Palace. Melhor ela confirmar, porque nem eu consegui aqui. Mas, Então, é Paula de Barra É isso. mas tá aparecendo aí para vocês, né? Tá aparecendo sim. Gonçalves e vou apresentar o
o texto A Importância do Revenue Management na Gestão Hoteleira, estudo de caso sobre Copacabana Palace. O que me motivou a fazer esse trabalho foi o cenário epidêmico formado a partir do Covid-19, que impactou severamente a sociedade e a economia em diversos aspectos. Claro, a saúde pública é uma das mais importantes, mas o turismo também teve graves consequências. Então, eu analisei a retomada gradativa do turismo no Hotel Copacabana Palace do período de 2020 a 2021, com comparação para o ano de 2019. E eu trouxe o Revenue Management como ferramenta fundamental para a recuperação e maximização da receita de meios de hospedagem em cenários de crise. O objetivo é analisar a gestão no Copacabana Palace durante a pandemia, sob a ótica do gerenciamento de receita. Os objetivos específicos são revisitar a história do Copacabana Palace, realizar uma análise temporal das diferentes fases da pandemia no hotel e realçar a importância de estratégias de gerenciamento de receita em períodos de crise. A fundamentação teórica é o Revenue Management ou Yield Management, e ele é uma prática originária das companhias aéreas. Com a desregulamentação da década de 70 nos Estados Unidos, as companhias menores começaram a desenvolver técnicas para se tornarem competitivas frente às companhias maiores. Na hotelaria, ele conta com o inventário dos quartos, classificação dos mesmos e precificação, gestão da ocupação, canais de distribuição, que seriam aonde que eu vou disponibilizar o meu produto, expor o meu produto. Sites, agências físicas, o próprio site da empresa. E uma dificuldade é a deficiência tecnológica e a falta de conhecimento sobre o tema como barreira para a implementação do mesmo. Eu fiz um estudo de caso sobre o Hotel Copacabana Palace, baseado na coleta e seleção de dados do relatório History and Forecast, que é produzido pelo próprio hotel, e a revisão bibliográfica dos termos Revenue Management e Covid-19. Os resultados do hotel mostram o que vou expor a seguir. Para ficar mais claro, ele conta com 237 quartos, e, a começar, o ano de 2019 é o meu ano base para comparação com os demais. Ele é um ano comum, tem carnaval, Réveillon, todos os eventos. E em 2020 acontece o início da pandemia, em março. Logo após o hotel gerar uma receita de mais de 10 milhões. E ele fecha em abril, retornando só em agosto. Já em 2021 é com um período popularmente nominado por novo normal. A ocupação média no hotel nesse período sobe um pouquinho, fica em aproximadamente 25%, versus de um hotel de luxo e popular, isso é bem baixo, e a receita média também tem uma pequena elevação. A tarifa média do período supera os R$ 1.000 em todos os meses. Isso é uma tarifa média, porque o hotel conta com diversos quartos de diversos padrões. E em 2022 seria o período pós-pandemia, é claro. Nós ainda temos o vírus presente, mas nessa época ele estava um pouco mais controlado ou melhor administrado. E nesse ano você já vê uma recuperação praticamente total do hotel. Ele gera receita acima de 5 milhões em todos os meses, com menor tarifa em R$ 1.500 e ocupação média acima de 50% em quase todo o ano. Os gráficos a seguir mostram um pouco do que eu falei anteriormente. Em 2019 você consegue ver a quantidade de pessoas no hotel, de quartos ocupados, chegadas e partidas e de quartos fora de uso. E em 2020 você já vê que os quartos fora de uso sobem totalmente e o total de pessoas desce. Fica um vazio enorme de abril a agosto, em julho, na verdade. Em agosto, o hotel volta a funcionar e, devagarzinho, ele volta a se recuperar. Para ter como comparativo o ano de 2019 e 2021 no gráfico inferior à esquerda, sendo 2019 a barra roxa e 2021 a barra laranja, você consegue ver que no começo ainda tem a presença de dificuldade e da metade do ano até o final, todas as tarifas foram maiores do que o ano de 2019. E já 2019 para 2022, em relação à receita,
somente poucos meses em que a receita de 2019 foi superior à de 2022. Março, por exemplo, foi mês do carnaval em 2019 e não foi em 2022, o mesmo aconteceu em abril e junho, mas esse não tem nenhum evento específico atrelado a ele, é apenas questão de sazonalidade hoteleira. As estratégias de revenue para períodos de crise são precificação, você avaliar até quanto seu cliente está disposto a pagar, não reduzir muito as tarifas para não ter dificuldade em aumentá-las depois, buscar por novos produtos. O que aconteceu muito nos hotéis durante a fase de fechamento foi vender pacotes para uso futuro, verificar quem é o seu cliente-alvo e que tipo de estratégia você pode fazer para ele. Às vezes, mudanças no perfil do cliente são necessárias. O hotel recebia muitos clientes estrangeiros e de 2020 e 2021 ele só pôde receber brasileiros praticamente, teve que mudar toda a sua estratégia. Flexibilidade na reserva, que é a pessoa poder trocar a data para ter um melhor preço, ou você oferecer uma data que você tem baixa ocupação para gerar receita naquele período. Vouchers, que seriam esses pacotes que você vendia para poder usar depois. Parcerias com operadoras para você oferecer um melhor preço de pacote para elas, para que elas possam vender para o cliente também. E limites de estadia, um número mínimo ou máximo de noites, para que você não tenha perda de receita. Uma pessoa que fica um mês tem uma tarifa praticamente fixa, então você perde a chance de vender para um outro cliente aquela mesma data, uma tarifa maior. E a pessoa que fica 2 noites inibe a pessoa que vai ficar 4 noites de se hospedar no seu hotel. As etapas para a precificação são definir os segmentos de mercado, identificar o perfil do cliente e o quanto se dispõe a pagar, definir o posicionamento de marca, calcular custos, receita e lucro desejados e sempre monitoramento, que é você voltar nas etapas anteriores e verificar se aquilo ainda está funcionando bem. Conclusão. A maximização de receitas e otimização da ocupação foram bem-sucedidas a partir das técnicas de revenue management e elas podem ser aplicadas para diversos tipos de empreendimento. Basta adaptar para a realidade do local. É aplicável para todo tipo de empresa. Ela precisa ser utilizada também em todos os momentos da gestão. Não basta eu vir um período fraco ou de crise e eu tentar usar aquilo só naquele momento. É algo contínuo. Sua versatilidade e abrangência, ela serve tanto para hotéis, como pousadas, restaurantes, é utilizada por cassinos também. A competitividade no mercado aumenta quando você sabe mudar o seu preço para que ele se torne mais atrativo ou mais único também. E a automação de processos de treinamento de pessoal é fundamental para que isso possa ser de fato feito. A contribuição no meu trabalho é trazer exemplos reais do uso das estratégias de gerenciamento de receitas na hotelaria, reunir teorias e práticas e demonstrar sua aplicabilidade, adaptabilidade e eficácia. Quantificar os impactos da pandemia do coronavírus sobre a hotelaria a partir do estudo de caso é uma outra ponto que eu quis trazer, porque durante minha pesquisa eu vi que ninguém tinha feito isso ainda. Então é importante a gente mostrar como efetivamente um local foi afetado pela pandemia, trazendo dados reais e concretos. Ótimo, Paulo, parabéns pelo trabalho. Queria abrir para as perguntas, gente. Não sei se alguém quer fazer, mas achei muito interessante que você trouxe o Copacabana Palace. E às vezes você pode contar para a gente também como que você conseguiu esses dados, se foi trabalho fruto de um TCC, de um mestrado, como é que foi aí esse processo? Eu trabalho no hotel, então eu consegui os dados aqui dentro mesmo, pedi autorização para utilizá-los. Eu descobri esse relatório por um acaso e eu percebi o potencial dele para fazer um estudo maior sobre o meu tema mesmo. Foi fruto, sim, do meu trabalho de conclusão do MBA, que eu terminei agora pela UF, em Gestão de Serviços, e eu adaptei ele para o congresso também. Eu peguei também o período de pandemia para estudo já há alguns anos, então isso não é um estudo recente meu, eu já venho estudando isso desde 2020 ou 2021, e eu vi que eu poderia fazer alguma coisa nessa área também.
mostrar de um aspecto diferente. Não que não seja importante a gente mostrar o impacto social que teve, mas eu quis mostrar no aspecto empresarial também, porque por mais que o turismo tenha um lado social, ele também é não bem um comércio, mas é um serviço, e ele gera receita, gera lucro e também tem as suas despesas. Se quiserem fazer alguma outra pergunta, estou à disposição para responder também. Eu gostaria de dar os parabéns, Paulo, pelo trabalho. Acho que foi muito legal você ter aproveitado essa oportunidade de poder usar os dados para desenvolver, né, o artigo. Eu acho que é o tipo de informação que às vezes parece um pouco invasivo para obter os dados. Enfim, as empresas às vezes são um pouco mais resistentes, mas tu poder disponibilizar isso é muito importante para que, primeiro, outros estudantes possam compreender o setor. A gente às vezes fica muito em cima de percepções e muito pouco em cima de dados, efetivamente, porque a gente tem dificuldade de acesso. Então, acho que esse teu esforço é muito positivo nesse sentido, né, de disponibilizar essas informações. E também, não só os estudantes, né, mas eu acho que Copacabana Palace é uma referência de hotel, né, em termos de, não só do Brasil, eu diria que talvez até de América Latina mesmo, né, tem esse momento que foi tão difícil para todos os setores, né, poder trazer isso, acho que dá um pouco de fôlego também. E aí eu não falo só da pandemia, eu falo de outras crises que a gente sabe que empresas, né, que vão se perpetuar no mercado, elas vão passar por crises. E muitas vezes nós temos uma visão mais imediatista, veio a crise, vamos ter que fechar, socorro, não vou mais existir. E na verdade olhar, né, poder ter essa documentação de como foi esse período traz um pouco de alívio, eu acho, pensando no futuro. A gente não quer uma nova pandemia, mas a gente sabe que novas crises virão. Então, né, como relato histórico, vai ser muito importante também para apoiar os gestores mais para frente. Então, eu queria te dar os parabéns pelo trabalho, né, pela essa construção. Não tenho perguntas, mas só te parabenizar mesmo. Muito obrigada. Uma coisa que eu trouxe também no meu texto é que as técnicas, elas não são só para momentos de crise. Elas ajudam até a evitar certas crises. É claro, uma pandemia é inesperado, mas problemas que você pode resolver internamente, sabe? Analisar o seu próprio resultado para a partir daquilo evitar que algo pior lhe aconteça. Tem que parabenizar e dizer que foi uma evolução sair de Estrada Real e ir para Copacabana. Ah, eu não tive a oportunidade de lhe falar, mas o seu trabalho também foi muito interessante. Eu achei bastante pertinente e é um problema não só da Estrada Real, mas da maioria dos nossos destinos turísticos mesmo. Falta levar esses lugares para o conhecimento das pessoas também. Ô, Paula, eu achei muito interessante a sua escolha de tema, porque é muito difícil a gente encontrar trabalhos específicos, né, sobre revenue management e yield management. E a gente sabe que realmente, né, a gente vê isso e o mercado, digamos, está bem mais acostumado com isso no contexto das companhias aéreas, né? De ter níveis de tarifas e quando vai chegando mais perto vai ficando mais caro e as pessoas já entendem isso bem, né? Nesse contexto especificamente. E aí é interessante, né? Porque parece que não, mas pandemia acho que mostrou ou escancarou um pouco o que a gente, inclusive eu e a professora Verônica, até da UF também, Universidade Federal Fluminense, conheço o professor Fábio, já trabalhei com ele em alguns projetos. A gente falou sobre o que a gente poderia aprender com o turismo, né? Em função da Covid, a gente fez um artigo nesse sentido. E eu queria que você falasse mais, né? Explicasse mais ali, te dar mais tempo para você falar sobre como que a gente pode aprender ali com esse processo de revenue management, até para outras áreas que você citou, né? Então, eu queria que você contasse mais para a gente. Eu tive bastante dificuldade também na minha coleta de artigos, especialmente porque a maioria não é nacional e, além disso, eles são privados. Então, literalmente fui catando em vários cantinhos alguma coisa que eu pudesse aproveitar. Mas eu acho que o que fica de ensinamento também é você, primeiro,
tentar conhecer a sua empresa, tentar conhecer o seu cliente, entender, sabe, os seus próprios altos e baixos. Acho que é não se desesperar, principalmente quando algo não está indo certo e botar os seus preços lá embaixo para tentar vender mais. Porque, como eu expliquei, isso não te ajuda a longo prazo, sabe? Uma vez que você reduz a sua taxa de preço, o seu cliente se acostuma a pagar aquele valor. E aí, no momento em que você tenta aumentar de novo, ele se torna resistente. E você fica preso num impasse e pode acabar, ao invés de te ajudando, deixando a sua situação pior. Assim, além desses aspectos econômicos, acho que da hotelaria o que a gente fica como um ensinamento também é o cuidado com o cliente, que eu acho que é muito importante, sabe? Como um meio de hospedagem. Que todo mundo parou para pensar que precisava dar mais atenção para a sua saúde também. Assim, eu sei que é difícil de compreender às vezes um pouco o revenue, mas o que eu achei sobre cassinos e restaurantes é que, por exemplo, aquele assento ele custa um preço por hora. E se você não consegue botar algum tipo de rotatividade ali, você perde. Não, você não perde dinheiro, você perde a oportunidade de fazer dinheiro. E isso também vale para os hotéis. Porque se você não vende, aquilo acaba, assim como a agência, é perecível, sabe? Então, você tentar aproveitar ao máximo essas oportunidades, dá para fazer isso com eventos também, dentro do seu estabelecimento hoteleiro. Você não precisa focar só na venda dos quartos. Tentar aproveitar algum espaço que você tenha, um auditório ou alguma coisa que você possa oferecer também como complemento da sua receita, sabe? Aqui o hotel faz muitos eventos, casamentos, então eles tentam aproveitar isso também para aumentar a receita. Por exemplo, num evento, a venda de ingressos, por exemplo, conforme mais próximo vai chegando da data, maior fica o preço. Isso também é praticado por diversas outras empresas de eventos também. Então, aproveitar um pouquinho de cada setor para dentro da própria hotelaria, porque é possível. É claro, um lugar menor talvez não tenha oportunidade de realizar tantos eventos, mas ele pode tentar ver o que dentro dele dá para oferecer também para uma outra pessoa. De repente, alguma promoção ou algo assim. Promoção não no sentido de dinheiro, mas promover a sua marca mesmo, aonde você vai promovê-la, fazer uma parceria com uma empresa de viagens, uma agência, e aí você ajuda o seu próprio local e também ajuda uma outra empresa, e eu acho que isso é muito importante, você não reter tudo para você, porque acho que um hotel depende de uma agência, que depende de uma empresa de transfer, então tudo está conectado, e se você puder, de alguma forma, trabalhar isso também, eu acho que é válido. Alguém gostaria de mais alguma explicação, mais algum comentário? Eu acho só que, assim, também é importante a gente pensar que, assim, no contexto do consumidor, né, que você colocou aqui muito bem, existe uma tendência, assim, dessas variações de preço, a gente vê muito isso com a internet. E aí nessa linha, assim, de cada vez mais terem processos automatizados, como é o caso do yield management, né, a gente vai perceber, mais estratégias voltadas à personalização desses preços. Eu acho que isso tende a crescer, né, das empresas próprio exemplo de companhia aérea, né, se você procura ali na internet com a guia sem ser anônimo, o preço é diferente quando você está com uma guia anônima, né. E aí eu acho que as empresas também correm um risco, sabe, de serem vistas de um lado, porque você fala de um lado muito positivo, mas acho que existe um risco do lado bem negativo, né, da empresa ser vista como alguém que está sendo oportunista demais, digamos assim, sabe, Paula? No sentido de, olha, sei lá, dar preços exclusivos para clientes exclusivos. As empresas, elas fazem isso, têm a oportunidade de fazer isso mesmo, negociações e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente está tendo cada vez mais o quê? Essa força dos consumidores, os consumidores compartilhando informações, tendo mais, pressão nas empresas, nas indústrias, né, e de alguma forma isso impactando o mercado,
né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio também. Ó, é bom, mas eu tenho que ter cuidados aqui, porque eu corro o risco de ter rompimentos na minha imagem, na minha reputação, né? De ser vista como alguém ruim, como alguém, né? Capitalista demais. Então, acho que, por outro lado, a gente tem que ter aí também esse jogo de cintura, ou às vezes até mesmo as justificativas, para isso ficar mais bem aceito, né, e até mesmo legitimado pela sociedade, né? Esse é um perigo mesmo do gerenciamento de receitas, mas o mais importante é você ter transparência com o seu cliente. Justamente, tentar se resguardar para que situações como essa que você me ensinou, de entrar em um navegador e ter um preço e no outro ter outro preço, porque isso realmente não é justo com o seu cliente. Aqui no hotel, por exemplo, a mesma tarifa que você encontra a tarifa do site não muda, independente. O que talvez possa mudar é de uma agência de viagem para outra, mas aquela empresa também precisa colocar a participação dela ali. Então, você ter atenção até mesmo no quanto você disponibiliza para uma agência outra vender, para você ter o cuidado de essa agência não explorar também o seu cliente, porque no final ele não vai reclamar com a agência se ele descobrir o preço, sabe? Que você está vendendo, ele vai reclamar contigo mesmo. Então, ter cuidado até com as empresas que distribuem o seu produto. E realmente, o cliente ele não é bobo. Ele vai olhar, sabe? A gente faz isso o tempo inteiro. Porque não dá para pagar muito a mais por um produto, independente de qual ele seja. E o seu comentário é certo mesmo. Obrigada, inclusive. Ô, Paulo, vou aproveitar aí suas fontes internas, e aí é uma curiosidade mesmo, assim, saberia me dizer, por exemplo, uma média de diária aí do Copacabana Palace? Ou Olha, se realmente existe essa variação, sabe? Porque às vezes você fala assim, não, não dá, não dá para te dizer porque varia demais. não, eu olhei recentemente, acho que no mês passado, estava em torno de R$ 3.000. As variações maiores são em épocas de feriado e especialmente final de ano. Final de ano, a gente tem quartos que são vendidos a 10, R$ 15.000. Mas é o preço que o cliente daqui se dispõe a pagar também. E é basicamente isso mesmo. Não sofre tanta alteração, talvez um pouquinho para finais de semana específicos, como o da última semana, que a gente teve feriado, ou coisas maiores, carnaval, ou alguma festa. O hotel comemorou 100 anos recentemente, então as tarifas também aumentaram para esse período, porque tinham interesse, sabe, de trazer mais pessoas para algo exclusivo também. Mas, no geral, eu acredito que eles tentam se manter justos, sabe? Para não explorar mesmo o seu cliente. São práticas comuns dentro da hotelaria mesmo. Eu nunca vi nada abusivo de fato, até o momento. Mais alguém, gente? Não? Eu tenho um comentário final que eu também de outras estratégias que eu vi específicas de Covid no Copacabana Palace. E eu até mostro isso para os meus alunos, né? Dou isso nas minhas aulas quando eu vou falar de precificação. Eu vi uma reportagem que saiu no Fantástico. Gente, uma reportagem assim, gigante no Fantástico. Também, né? Assessoria de imprensa deles deve ser surreal. Então, primeiro, só de estar ali né? Eles estavam falando sobre a retomada, era mais ou menos nessa época aí que você pesquisou e apresentou para a gente. E aí, duas estratégias que né, especificamente nessa reportagem, a gestora, achei excelente, que é uma mulher e tal, não vou lembrar o nome dela, mas ela falando que ela propõe a história de ter pessoas do Rio ficarem aí, né? De tão ícone que é o Copacabana Palace. Então, uma das soluções era justamente porque a gente tinha restrição de mobilidade, tudo na pandemia, e eles estavam propondo para que os residentes mesmo ficassem no Rio, e pacotes para residentes, né? Como uma das soluções. E a outra coisa que eu vi, né, na época da pandemia, eram eventos. Então, eu vi um show, uma live, inclusive que eu adorava, eu assistia super, né, tô com saudade aqui, do Lulu Santos, dentro do Copacabana Palace. Então, ela falou que foi mesmo, né? Então, cada um ficava num quarto e com um jogo de luzes, assim, sabe? Era uma live paga, alguém que patrocinou, não sei, não lembro se Riachuelo, Renner, alguma coisa assim. E
e foi feito dentro do hotel, né? Então é interessante como que, mesmo, né, num contexto de crise, eles conseguiram ali se reinventar e ter estratégias para conseguir ter receita, porque praticamente a parte hoteleira não existia, né? Então eles usaram aí de algumas coisas. Não existia, mas assim, né? Eu também pesquisei outros hotéis que era o contrário, abria justamente para pessoas com Covid, aí fazia toda uma estratégia, né? Tipo, um andar só para pessoas com Covid, estratégias para as pessoas não transmitirem a doença, não terem contato, enfim, lixo e tudo mais, para resguardar essas vidas, né? Então, bem interessante como esses hotéis tiveram que criar estratégias, processos, né? Nessa época toda, e a gente ainda vê aí esses resultados e aprendizados aí nos eventos, nos congressos. Do período foi realmente essa, se reinventar. Durante minha pesquisa, eu vi que muitos hotéis, como eles não podiam receber pessoas, abrir restaurantes para pessoas externas, porque teve um período da pandemia também que os hotéis estavam funcionando, mas eles não podiam ter seu restaurante aberto a público, por exemplo. E aí eles começaram a entregar delivery, sabe? Você ter um delivery de um hotel é realmente inédito. Aqui mesmo, no Dia dos Namorados, logo no começo da pandemia, eles estavam vendendo um pré-preparo para você terminar em casa, sabe? Feito pelo nosso chefe estrelado. Então, foram outras formas também de você gerar um pouco de receita, mesmo com todas as restrições. E as empresas que conseguiram fazer isso, acho que foram bem-sucedidas. Eu vi que o Emiliano fez isso, de vender alguma coisa diferente, o Fasano também. Eu sei que são grandes empresas, mas acho que elas são referência também para você olhar assim e tentar trazer para uma outra realidade também. Claro, as empresas menores sofreram muito mais com a pandemia, mas ainda assim elas tinham alguma chance de tentar se erguer depois também. É que é muito difícil. Eu queria ter trazido outros dados de outros lugares, mas é difícil ter acesso à informação realmente. Só consegui aqui porque eu estou nesse lugar também. E eu reconheço isso. É isso, muito obrigada, Paula. Acho que sim, né? A questão de acesso aos dados, tanto que foi a minha primeira pergunta, porque realmente a gente sabe que no contexto de pesquisa não é fácil, né? Vamos prosseguir então, Mariane, vamos para a última apresentação com a professora Moema. Olá, eu vou apresentar o artigo Sustentabilidade na Rede de Hotéis, de autoria de Vânia Jaine Homem, Moema Pereira Nunes e do Schroeder. Esse artigo é um estudo de caso desenvolvido na rede de hotéis Swan, que é uma rede localizada no Rio Grande do Sul, que conta com 6 unidades no estado, né, que foram objeto de estudo desse artigo, e também com unidades fora do Brasil que nós não analisamos. A gente percebe que nos últimos anos, né, há um grande incremento das ações voltadas à preocupação com a sustentabilidade. Aparentemente, né, as pessoas estão dizendo que estão preocupadas com isso, as empresas estão propondo ações, só que nem sempre, né, a gente encontra essa sinergia entre aquilo que as empresas estão realizando como ações, sendo visto pelo mercado como algo que realmente, né, está sendo promovido e algo que gera valor em termos de impactos positivos a nível ambiental e social. Então, esse artigo ele visou, né, analisar especificamente quais são as ações que a rede Swan Hotéis está, né, colocando em prática para promover a sustentabilidade, e para alcançar isso foi elaborado alguns objetivos específicos. O primeiro, identificar as ações ambientalmente sustentáveis que a rede já aplica, analisar a viabilidade financeira da geração de novos produtos e serviços ecologicamente corretos e identificar o valor de estabilidade ecológica do ponto de vista dos hóspedes. E esse talvez seja um grande ponto interessante, a grande contribuição do artigo é que a gente olha tanto para dentro da empresa como também, né, coletamos junto aos hóspedes como é que eles estão percebendo isso. O referencial teórico, então, ele começa abordando o tema da sustentabilidade, explicando o conceito, né, trazendo os princípios básicos e depois avançando com a questão da sustentabilidade na hotelaria.
quais são os pressupostos, quais são as vantagens, desvantagens, desafios que a gente tem, né, nesse setor específico, para que depois a gente pudesse fazer, né, uma análise mais complexa. Com relação ao método, então, é um estudo de caso, né? A rede Hotéis Swan, ela foi fundada em 1993, na cidade de Novo Hamburgo. Ela tem unidades na cidade de Porto Alegre, Caxias do Sul, Rio Grande e Canela. E também, né, como foi dito antes, em Portugal, mas as unidades de Portugal não foram objeto da nossa pesquisa. A coleta de dados, ela usou diferentes documentos, então nós usamos a pesquisa documental com acesso a documentos internos da empresa, né, como orçamento, histórico de compras, né, alguns registros visuais também das ações da empresa, né, para poder documentar e apresentar. Fizemos uma entrevista semi-estruturada, mais de uma entrevista, desculpa, aplicada à liderança e aos colaboradores do grupo, e também foi desenvolvido um questionário que foi aplicado aos clientes da empresa, né, para saber qual é a percepção deles com relação às ações que a Rede Sua vem adotando. Toda essa coleta de dados ocorreu no ano de 2022, né, tanto a parte das entrevistas como a aplicação de questionários ocorreram no segundo semestre de 2022. Com relação aos resultados, então, com relação às ações, né, primeiro objetivo específico, nós podemos observar que existem várias ações ocorrendo hoje na rede Swan. A gente destaca, né, a última unidade que foi inaugurada, que é o Jangal das Araucárias, que é a unidade de Canela, que toda a unidade tem já como propósito ser mais sustentável, mas mesmo as unidades anteriores, né, a gente já percebe que existe sim um esforço muito grande da empresa em promover a estabilidade. Então, o que nós encontramos como evidências, né, das ações de estabilidade da empresa? Primeiro, assim, várias ações para colaboradores, para conscientizá-los e também ações com a sociedade, como promoção de feiras regionais, né, abrir um pouco o hotel, além de abrir para os hóspedes, abrir localmente também para fazer integração, né, uso de energia solar em várias unidades, a oferta de amenities sustentáveis é algo novo, que por enquanto a gente só encontra em duas unidades, no Jangal das Araucárias e no Swan Generations, que é um hotel que foi remodelado em Porto Alegre. A gente, né, conseguiu identificar que a Rede Swan, ela prioriza a mão de obra local, ela já vem reduzindo o uso de plástico, né, e tentando reduzir resíduos, inclusive com vários cards informativos de comunicação visual para conscientizar o hóspede para que ele também colabore com a empresa nesse sentido. Então, há uma espécie de conscientização, né, do hóspede, né, como não trocar toalha todos os dias, né, evitar, né, que tem que ser necessário tanto uso de água, assim por diante, bem como redução de consumo energético, né, para evitar deixar a luz acesa quando é necessário, assim por diante. Feito esse levantamento, né, nós fomos questionar os hóspedes para entender se eles estão percebendo valor nessas ações, né, de estabilidade ambiental que a Rede Sua vem empregando. E aí nós questionamos, né, com um breve questionário, com uma escala de 1 a 5, né, o Likert, algumas assertivas para tentar entender um pouquinho o que realmente os hóspedes, onde os hóspedes percebem valor. E nós encontramos a maior média, né, com relação ao uso de amenities, né, em Spencers que evitem o desperdício e evitem um volume extra de plástico, né? Isso acontece em 2 unidades da rede Swan, que é, em vez de ter um dispenserzinho, aqueles frasquinhos pequenos, né, de shampoo, condicionador, sabonete, existe um frasco grande que fica fixo, né, e ele é reabastecido pela equipe e o hóspede só utiliza o volume que na hora de for lavar as mãos ou for tomar banho. Né? Outro ponto que os hóspedes também marcaram, né, uma percepção maior foi com relação ao interesse que eles têm por questões ambientais na área, né, e a informações, né, no caso, que eles recebam e eles têm interesse em conhecer. Então, se eles se hospedam num hotel que tem práticas socioambientais sustentáveis, eles demonstram interesse em conhecer essas práticas, né? Mas quando questionados se eles percebiam essas práticas na rede Swan, a gente teve uma média menor, né? Tanto com relação ao consumo de redução do consumo de energia, redução do consumo de água,
né? Eles não percebem essas práticas tão fortemente, né? Ou as ações locais da comunidade, enfim, não fortemente quanto eles valorizam isso. Então, a empresa ela está fazendo, né? Mas nós percebemos que isso não tá chegando. O que a empresa está fazendo, o hóspede ele tem interesse em conhecer, mas isso não está necessariamente chegando para ele. E por fim, a gente encerra o artigo, então, comparando ali especificamente a questão dos amenities, que é um ponto que os hóspedes relataram que acham que tem valor, né? Uma análise de custos para mostrar que o investimento para utilizar amenities sustentáveis com as válvulazinhas pump, suporte na parede, ele é interessante, ele se torna viável para a empresa quando a gente pensa em termos do consumo a longo prazo. Então, que essa prática ela é bem vista pelo mercado e ela é financeiramente sustentável. Então, essas foram os principais achados da nossa pesquisa. Muito obrigada. Moema, obrigada pela apresentação. Eu vou abrir para perguntas. A Daniela está parabenizando, estou dando boas-vindas para o Anderson. Bom dia, eu queria só perguntar, existe algum motivo para os outros hotéis não admitirem a mesma prática desses dois que você mencionou? Ou é só porque eles ainda não testaram? Exatamente, eles ainda não testaram. Das 6 unidades do hotel aqui no Rio Grande do Sul, o Jangada das Araucárias foi a última unidade aberta, ela já foi construída com base nos princípios de estabilidade. Então, o hotel foi construído do zero, realmente, toda a parte de estrutura física, né, do planejamento de como vai ser o serviço do cliente, a jornada do cliente na hospedagem, tudo foi pensado já com esse propósito. Os demais hotéis da rede, eles são hotéis antigos, eles são hotéis já há bastante tempo em operação. O que aconteceu em 2020, né? Já havia um planejamento para remodelar a segunda unidade ali que está sustentável, que é o Sua Generation, que era um hotel de negócios, um hotel bem focado para um público de business, com espaço de conferência e treinamento. E quando começou a pandemia, ali em março de 2020, a Rede Swan optou por fechar essa unidade, porque ela tem 2 unidades em Porto Alegre mais ou menos próximas, elas devem estar tranquilamente a 800 metros de distância uma da outra. Então, eles fecharam essa unidade e refizeram, eles revitalizaram toda a proposta do hotel no primeiro ano de pandemia. Então, eles aproveitaram, até interessante com essa pandemia, eles aproveitaram a baixa ocupação para deslocar os hóspedes para a segunda unidade, né, e remodelar a primeira com os princípios da estabilidade, né, como um teste. Então, eles estão em processo de fazer a mudança para as demais unidades, mas eles estão testando o que faz sentido ou não, enfim, como avançar nesse propósito. Então, a gente não tem da gestão da empresa ainda uma previsão de como isso vai ser feito, mas eles começaram a estudar quais mudanças poderiam ser realizadas sem precisar fechar uma unidade, porque o Generation, ele realmente ficou um ano fechado, né? Ele foi totalmente remodelado, ele tem um foco hoje que não é mais em executivos, né, tradicionais, é em público mais jovem, é em viagem de negócios, mas num público mais com uma lógica de mais moderno, de colaboração, de espaço de trabalho, né? Então, inclusive, ele é um hotel hoje para residência também, tem uma parte ali para as pessoas que querem morar no hotel. Então, alguns andares eles têm toda uma proposta de ter o espaço de hospedagem, mas eles têm cozinha compartilhada, tem outros espaços para incentivar essa hospedagem, e os últimos andares deles viraram espaços de trabalho mesmo, para coworking, e algumas empresas estão residentes lá, virou tipo um hub de empresas. Então, é um processo agora que a gestora da rede, ela é a segunda geração da família hoje, ela quer levar isso para todas as unidades, mas é um processo que vai acontecer aos pouquinhos, né? Mas porque hoje não tem como fechar uma unidade, porque felizmente a ocupação está alta. Obrigada. Moema, você chegou a procurar e saber sobre outros tipos de sustentabilidade que não tivesse essa base ambiental? Porque eu só falo, os resultados são muito voltados ao que a gente chama, assim, é muito da ambiental, Aham.
Mas eu já fiz um trabalho similar em Belo Horizonte, muitos anos atrás, também do MBA, com a Paula, e a conclusão que a gente chegou é assim, ó, o foco é redução de custos. Então, eu troco lâmpada porque vai ficar mais acessível. Eu troco as geladeiras para mais novas porque vai reduzir o consumo. Uhum. Enfim, né? Eu troco amenities pequenininhos pelo grande porque, obviamente, vai ser vantajoso para mim. E o que Ah, é para o hóspede é muito assim, se você quiser, né? Então, você faz, né? Troca toalha ou não troca toalha, enfim, queria saber disso. Depois eu até falar de um artigo legal sobre isso. ah, esse ponto é bem importante porque assim, o Jangada das Araucárias ele foi construído para não trabalhar só a questão ambiental, ele foi para ser sustentável, ponto. E aí tem toda uma proposta diferenciada, né? Inclusive na questão de alimentação, dos parceiros do hotel. E ele meio que quebrou um pouquinho essa ideia de que precisamos pensar apenas em vender um conceito, mas a gente tem que efetivamente trazer o hotel de forma mais sustentável. Então, existe a preocupação mais macro na gestão do hotel, sim. E até a gente teve foi muito legal fazer esse trabalho, porque a Vânia, ela é funcionária do hotel há muitos anos e ela trabalha na área de aquisições do hotel, de compras, né, toda a parte operacional, treinando a equipe. Ela foi crescendo no hotel e ela tem uma abertura muito grande com os gestores do hotel para poder efetivamente trazer ideias novas. E quando ela se propôs a fazer essa pesquisa, né, o hotel apoiou totalmente e pediu para a gente trabalhar um pouco a questão do hóspede para entender o que o hóspede queria, né, como é que ele estava vendo. E isso trouxe essa preocupação e talvez o principal desafio aqui é a questão da imagem, né? Não é apenas o hotel vai fazer o que valer a pena financeiramente. O Jangal das Araucárias mostrou que vender uma imagem sustentável é viável, porque ele tem um ticket médio muito mais alto que os demais hotéis da rede e ele tem uma ocupação muito alta. A mudança do Swan Generation aqui em Porto Alegre, comparativamente com outro hotel da rede, que são muito próximos e pegavam antes mesmo o público, mostrou que investir na questão de estabilidade também gera valor e o cliente paga mais por isso. Então, é um processo de construção para os gestores. Eu acho que às vezes a gente quer falar de mudança, enfim, só que é difícil trazer a mudança para setores mais tradicionais, empresas familiares, né? Então é um primeiro esforço, mas sim, a gente sabe que no final do dia vai ser feito aquilo que efetivamente gerar benefício financeiro para os proprietários. E a gente fica muito feliz em ver que investir na estabilidade, né? O Jangal mostrou isso e o Swan está mostrando, o Generation está mostrando também, que vale a pena. O mercado percebe esse valor. Então, às vezes é uma decisão financeira, mas eu já tenho experiências mostrando que vale a pena investimento, aos pouquinhos vai se mudando, né? E eu nem diria que mudou a mentalidade, porque a gestora do hotel hoje, ela tem essa visão bem aberta. O que ela precisa mesmo é vender para os investidores, porque o hotel, apesar de ser uma empresa familiar, as unidades mais novas, elas são unidades de investidores, eles venderam, né, as cotas para investidores. Então, toda mudança que vai ser feita tem que ser aprovada pelos investidores. E, infelizmente, o investidor aí não é uma questão de mentalidade, a gente está falando de fundos que quer ver retorno, quer ver lucratividade do que foi investido, né? Então, tem essa barreira, e o argumento dela é sempre mostrar o que deu certo para conseguir, né, fazer essa mudança. Mas só como a questão dos amenities, por exemplo, né, existia uma grande resistência dos investidores para fazer a troca. E aí foi feito um estudo quantitativo, né? Hoje, né, hoje não, ano passado, tá? O valor médio total gasto em amenities, né, nas unidades que não tem os pumpzinhos, era de R$ 32.760 por mês só em amenities. E aí foi feito o estudo, ele é parte desse estudo, tá? Quanto custaria fazer a troca? E aí o custo de troca, o custo de botar os pumps em todas as demais unidades, daria 38 mil, né? E depois, por mês, o custo de manutenção dos pumps é de 11.162. Então, assim, eu baixo 20 mil, eu baixo para um terço, né? Então, é isso que o investidor aceita, né? Então, foi feito esse estudo dos pumps, porque foi o que apareceu ali,
E aí a gente queria fazer aqui também o estudo de usar sacolas biodegradáveis, né, os sacos de lixo biodegradáveis, enfim, e esse nós não conseguimos fornecedor que atendesse a demanda do hotel. Quer dizer, a gente ainda barra num outro ponto, né? Assim, eu quero ser sustentável, mas eu não tenho uma cadeia sustentável. Então, ok, temos um fornecedor que consegue atender o Jangal e consegue atender o Generation, porque a demanda é menor. No momento que foi colocado um pedido para ele para ver a disponibilidade para atender toda a rede, ele falou: opa, não tenho. E aí a gente foi atrás de fornecedores, não existem, né, com capacidade de atender. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a questão, no final do dia tem que estar ganhar dinheiro, eu não tenho cadeia né, de suprimentos com fornecedores que atendam as demandas. Mesmo que seja um pouco mais caro. Nesse caso, a gente, né, discutiu com os gestores, tá? Se eu reduzo o custo do amenities, eu posso aumentar um pouquinho o custo dos sacos. E aí eu vou ter um equilíbrio. Vamos tentar propor as duas coisas juntas, porque uma vai compensar a outra e a gente vai conseguir ser mais sustentável. Só que caiu por terra porque eu não tenho fornecedor. Então, são muitas barreiras ainda, né? E acho que essa discussão ela vai permanecer por muito tempo nesse sentido, mas os exemplos dentro de uma rede mais tradicional que mostram que o cliente está percebendo o valor, né? Tá conseguindo gerar uma diferenciação por isso, talvez seja o estímulo que a gente precise para convencer, especialmente investidores, em termos de retorno. A taxa de ocupação do Generation está muito, muito boa mesmo, assim, é excepcional comparativamente com a outra taxa, né, do outro hotel da rede, que é muito próximo e tem mesmo padrão de qualidade, mas não tem o apelo de marketing. E aí eu acho que entra um outro aspecto importante, é a questão do marketing, né? O Jangal e o Generation, eles estão sabendo fazer um marketing diferenciado para vender a questão sustentável. Então, está chegando para o consumidor, né, para o cliente, para o hóspede, esse diferencial. Um hotel tradicional, como é que a gente leva isso, né? Assim, o Generation, desde a fachada dele, a fachada dele hoje é uma parede viva. Só eu mudar um concreto que tinha antes para botar a parede viva, botar um letreiro diferente, eu ter um hall de entrada todo arborizado, né, com uma questão de estrutura, necessita menos ar-condicionado, porque a ventilação dele cruzada permite. Todos esses aspectos, eles é muito interessante do ponto de vista da pessoa que está ali, né? Mas teve uma obra, um ano um hotel parado. Qual é a rede que pode parar um hotel um ano, né? O fôlego foi a pandemia, tu tinha que parar porque era mais vantajoso parar do que manter 2 hotéis parcialmente ocupados. Mas hoje em dia, né, como é que a gente faz isso? Eu acho que essas discussões elas partem, né, desse momento agora, mas são extremamente importantes, né? Pode falar, Anderson. Anderson também é hoteleiro, né? Tá aqui nos ajudando na semeagem, doutorando. Questão da sustentabilidade na hotelaria, né? É uma transição realmente, são vários desafios que a gente tem que surgir. O custo é realmente uma questão que leva muito em consideração, porque quando chega no final do mês, o hoteleiro, o dono do hotel, né, ele vai buscar realmente custo daquilo, e mas você já vê uma mudança muito grande, até se o hotel for cumprir a legislação, né? Eu fiz um artigo alguns anos atrás com o professor Dr. Paulo Almeida, da EASH-USP, sobre sustentabilidade no sistema brasileiro de classificação. E a gente buscou elencar os itens que tem no sistema brasileiro de classificação, né, que o hotel precisa cumprir. Se ele cumprir tudo aquilo, já vai valorizar muito ao redor dele, né? Não é fácil, mas é um desafio, é uma transição que existe. E eu espero que daqui a alguns anos a gente possa falar assim, olha, agora a gente realmente mudou, a gente tem uma hotelaria muito mais sustentável. A gente espera, né? Eu acho que é uma oportunidade, né, Anderson, de fazer isso e de novo, assim, né? É um desafio, mas eu acho que o mercado está pedindo por isso, né? A gente tem uma demanda, eu acho que tem uma valorização de quem investe também, né?
É os dois lados. O difícil é fazer a transição, mas eu acho que tem um mercado. E o questionário que a gente aplicou para os hóspedes deixou isso muito claro, assim, eles valorizam, eles demonstraram valorizar, né, os aspectos da habilidade, né, na escolha de um hotel. Então, se tem mercado e a gente pode melhorar, né, talvez seja o processo de mudança que está acontecendo e talvez seja um pouco lento, mas precisamos acelerar. Mãe, eu tenho um aspecto que me chamou muita atenção, porque eu fiz essa pesquisa em 2009, provavelmente, sobre esses hotéis e sustentabilidade em Minas. E uma coisa que eu encontrava muito na literatura era que, assim, olha, sustentabilidade não é item de seleção de hotéis. Então, tipo assim, o que conta mais para as pessoas é localização, enfim, talvez atendimento, a qualidade do hotel e tal. A sustentabilidade, ela ficava assim, ó, não é o principal para eu escolher um hotel. Mas acho que você está apontando um negócio aqui que, olha, essa geração nova é diferente. A gente tem um público jovem, esse jovem ele já tem um outro pensamento, né? Então, talvez persista essa história, não é o item principal? Ok, talvez persista. Mas eu tenho que ter esse olhar porque o meu público tem esse olhar, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto, que é esse artigo que eu falei que eu ia conversar, que eu ia, né, explicar aqui, eu estou tentando achar a fonte dele aqui, mas ainda não consegui pegar. Que era o seguinte, eles fizeram um experimento, que acho que também é uma outra coisa, já que vocês têm acesso, né, futuramente, se quiserem trabalhar aí no hotel, dar prosseguimento, não sei qual que é a ideia aí, seria essa história de testar pequenas coisas dentro do hotel. E aí fizeram um experimento fora, tá? Um artigo internacional. E, e fizeram uma semana, né, de controle do tipo, se você não quiser né, que troque suas toalhas, não sei o que, tarará, né? É, faz desse jeito que a gente não troca, né? Aí tinha o resultado normal, padrão, que muita gente eu tô pagando, né? Não tô preocupado Uhum. com a água, que o hotel vai ter que pagar, que o investidor vai ter que pagar, é um direito meu. E aí eles foram e fizeram uma outra coisa, que era uma outra chamadinha, né, dessas que colocam ali no banheiro, que falaram assim, ó, se você, né, economizar água com a toalha, X dias e tal, você vai ter direito, então, a um drink no hotel, né, um voucher para pegar um drink no hotel. Aí muda de figura, porque vai para. Não é uma coisa do hotel que você quiser. Aí vai Uhum. para uma ação minha, né? Que, olha, sim, posso ficar 2 dias com uma toalha, né? Me comprometo a ficar com os 2 dias na toalha, e aí eu tenho um desconto no drink, achei ótimo, né? Então, eu acho que cabe a nós também, como pesquisadores, encontrar esses gatilhos, né, essas situações que favorece, né, o trade de alguma forma, porque é mais ou menos o que você está falando. Olha, se eu economizo na água, eventualmente eu posso dar alguma coisa em troca, né, que inclusive gera valor para o meu cliente, né? Uhum. Não só o drink, sim, mas uma oportunidade dele socializar, né? Dele Claro. gastar outras coisas, porque eventualmente ele nem vai no barco e não sabe, mas se ele vai lá pegar o drink, eventualmente ele vai comer uma outra coisa. Então, né, eu acho que é esse tipo de insight que a gente, como pesquisador, pode começar a dar para o mercado, né? Enquanto retorno aí dessas situações, né? Acho que é isso. Não, eu acho bem interessante porque, assim, às vezes a gente tem que descobrir isso, é o gatilho que vai fazer as pessoas se preocuparem mais e colaborarem mais. Porque a gente tem que pensar que o hóspede somos nós, né? E a gente tem esse comportamento. A gente, por mais que a gente fale, etc., todo mundo, né, joga a toalha no chão do hotel, não, sabe, não está tão preocupado assim. Então, a gente sabe que o incentivo é importante, né? E eu acho que às vezes o incentivo vem desses gatilhos e às vezes e aí vem a lógica do próprio Jangal, que foi construído com uma proposta diferente. No Jangal eu preciso menos de gatilhos porque ele já tem a proposta como um todo. Quem vai para lá está nesse foco, nesse norte, já tem uma conexão, né? Num hotel mais tradicional, talvez eu precise de mais gatilhos para motivar as pessoas. E realmente, essa é uma contribuição que a gente, enquanto pesquisador, pode ajudar
a entender, a testar, né? Eles foram muito abertos, assim, a rede Swan é muito aberta, eu faço visita com os alunos nos hotéis da rede, eu levo alunos de inovação para entender inovação dentro do modelo de negócio, como é que eles mudaram a visão de uma empresa familiar tradicional para uma rede de hotéis que continua familiar, não tem nada tradicional. A gente não entrou aqui nas unidades de Portugal, que são duas unidades em Sintra, com um conceito completamente diferente, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essa, como pesquisador, às vezes, a oportunidade de olhar para um que está fazendo e tentar gerar ali estímulo para mais 5, para mais 10, né? Então, uh, concordo 100% contigo, assim, a gente tem essa responsabilidade, eu acho que isso é bem importante, assim. A gente não avançou, né, no estudo, em termos de próximas pesquisas, a gente tem a porta aberta com eles, enfim, para fazer, mas é aquilo, né? Passa às vezes e vai ficando para trás. Às vezes a gente apresentar um artigo num congresso é quando começa a bater assim os insights para fazer novos estudos, né? Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. Imagina. Gente, estamos caminhando para o final da sessão. Ainda temos tempo para algum comentário, pergunta. Só queria lembrar vocês, né, da importância de avaliarem, né, essa sessão. Enfim, é só uma perguntinha para ver quão útil, né, essa sessão foi para vocês. E agradecer, né, a presença, enfim, todo esse processo, passar por um processo de avaliação, submissão, que a gente sabe que é desgastante, é corrido, mas espero que seja proveitoso para vocês também. Então, lembrar aí de clicar no link, né, e fazer a resposta. Obrigada, Daniela. Uma outra coisa, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma pausa aqui para foto, né, antes de começarem a Vamos, sair, vamos. né? Aí a gente A faz um minha sorriso foto bem ficou bonito do horrível. print screen, todo mundo aí faz o print screen e temos uma foto boa para o SEMEAD aí. A Paula também ligou, então, 1, 2, 3 e foi. Eu tirei tudo. Se quiserem também compartilhar aí contatos, enfim, né, e-mails, né, e tudo, podem deixar aí também no chat, né, eventualmente essas redes que a gente está fazendo online no presencial é mais fácil, aqui a gente não consegue, né, mas fiquem à vontade, aí também vou colocar o meu. Pessoal, agradecer a vocês. Eu tive a oportunidade de ler os trabalhos com antecedência antes da sessão. Todos ficaram excelentes, tá? Muito feliz por vocês estarem aqui no SEMEAD, junto com a Mariana, com a Mariene e com os demais participantes da turma. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos à disposição, tá? Até porque ninguém trabalha sozinho, todo mundo, né, trabalha em conjunto. Seria isso. Eu não sei se a Mariana, a Mariana quer colocar mais alguma coisa ou alguém do grupo. Eu queria só parabenizar também os trabalhos, né? Foram assim, todos três, eles é, proporcionaram muitas reflexões, né, para a gente, cada um na sua, aí, dentro da sua temática, mas muito interessantes, muito válidos mesmo, e sucesso, né, na continuidade aí das pesquisas, né, de cada um. Isso também, gente, foi muito positivo. Muito obrigada pelas contribuições, pela discussão. Acho que foi uma manhã muito produtiva, assim, da gente conseguir realmente, né, trazer insights a partir de todos os trabalhos que foram apresentados. Então, agradeço a participação, assim, as contribuições. Eu acho que é isso que nos inspira a passar pelo processo de submissão, de não ser mais todo aquele processo burocrático, né? Mas eu acho que é por esses momentos, assim, de troca que nos renovam, né? E acho que esse é o objetivo de um evento como o SEMEAD, a gente não só trazer o que a gente está desenvolvendo, mas principalmente poder, pela troca, ter essas inspirações, esses insights para dar sequência. Então, muito obrigada. Prazer conhecê-los.
Igualmente, né? Aqui a escola Anderson sabe disso, né? Que é a nossa chefona aqui no SEMEAD nessa área. A gente faz questão de discutir e tal, mas de forma muito respeitosa. A gente sabe que é um contexto, né? Às vezes pesado e tal. Eu já participei de eventos em que eram, né, pesados, e aqui não. A gente faz questão de, enfim, de ser leve, né? De tentar contribuir, de ver os olhares, de ouvi-los. Então, agradeço aí e espero que a gente tenha cumprido essa missão aí que a gente carrega da Beth, né, Anderson? Isso mesmo. Já foi assim uma contribuição, né? Todas as suas reflexões foram muito ricas. Acho que todos os trabalhos saem aqui de todo mundo, né? Mas Mariana conduziu assim com muita tranquilidade, leveza, mas ao mesmo tempo consistência e competência. Eu agradeço muito as contribuições. Que bom. É isso, gente. Acho que chegamos no horário, né? Com tempo aí, tranquilidade para conduzirmos. Eu desejo aí bom evento a todos e todas, né? E estou à disposição, espero encontrá-los mais vezes, espero mais artigos aí para as próximas, né, para os próximos anos, tá bom? Um grande abraço, prazer. Tchau, tchau, gente. Ótima sexta-feira. Ô, Anderson, você não está sabendo, não.